Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Okay? Nesta aula falarei sobre o comando mouse position. Né? Então o comando mouse position é um comando que simplesmente posiciona o ponteiro do mouse na tela em um determinado local, uma determinada região da tela. Né? Para isso é necessário especificar o quê? Coordenadas x e y, né? Coordenada horizontal e coordenada vertical, para que um robô desenvolvido nessa linguagem AI Scripter posicione o ponteiro do mouse na tela. Tá? Com isso é possível desenvolver robôs que consigam usar o computador, simular o uso do computador como se fosse um usuário. Nós podemos fazer um robô clicar em determinados pontos da tela, podemos fazer um robô com esse comando, né, complementando, na verdade, com outros comandos da linguagem, nós podemos fazer um robô que clique em determinadas opções da tela, tá certo? Ou simplesmente que posicione o mouse numa determinada região da tela para indicar ao usuário onde está um determinado objeto, ou um ícone na tela, tá certo? Tem várias possibilidades, né? Existem várias possibilidades de uso para esse comando. Nesta aula, eu demonstrarei o funcionamento desse comando, reduzirei aqui o tamanho da fonte, né? Então eu demonstrarei com um programinha bem simples, tá certo? Faremos 2 ou 3 experiências de como posicionar então o ponteiro do mouse através do comando mouse position, certo? Então faria o seguinte, como primeira etapa aqui do meu programinha, eu colocaria um comando aqui, prog pause segue, tá? Aqui. Esse comando ele faz o quê? Ele pausa a execução do programa por alguns segundos, né? E como parâmetro, ele aceita um parâmetro único. Eu colocaria aqui o tempo de 10 segundos, tá certo? Então eu estou dizendo para ele, aqui nesse caso, como eu coloquei esse comando no início do programa, logo ele pausará o programa já ao iniciar. Então quando eu iniciar a execução desse programa, ele aguardará 10 segundos antes de executar o restante do programa, que no caso será mais um bloco de comandos, não, mais um bloco de comando com o comando pause position aqui embaixo, tá certo? Temos agora que saber exatamente quais são os parâmetros desse comando, mas são 2 parâmetros, eu acredito. Eu irei para o manual da linguagem agora, alternaria aqui para o manual. Veja, no manual da linguagem nós temos então, né, as instruções sobre o comando mouse position. Veja que ele aceita 2 linhas de parâmetro, olha, né? Aqui, onde estou com o mouse, né? Ele aceita o valor da coordenada x aqui e depois o valor da coordenada y, tá certo? Aqui nós temos um exemplo, veja, tá? Então imagine o seguinte, na nossa tela é dividida em, como se fosse uma planilha do Excel, dividida em linhas e colunas, né? Onde você tem que especificar, podemos comparar também com linhas e colunas, onde você tem que especificar o número da coluna, né, que seria x, né? Desculpe, e o número da linha, que seria y. E aí você obterá o que com isso? Né? Uma determinada posição na tela do seu computador. Tá certo? Isso depende também da resolução de vídeo do computador, tá certo? No momento do sistema, né? Veja que esse comando, o mouse position, ele é sensível, tá? Assim como todos os outros comandos da linguagem AI Scripter, é sensível à resolução de vídeo do computador. Tá? Então os robôs precisam ser personalizados. Tá? Quando se desenvolve um robô em linguagem AI Scripter, você tem que levar em consideração o computador do usuário onde ele funcionará. Então, desenvolver robôs em linguagem AI Scripter, na verdade, é um serviço. Tá? É um serviço, você tem que desenvolver robôs personalizados. Pode ser que se você faça um determinado robô que funcione no seu computador, pode ser que ele funcione sim no computador de alguém, sem que você precise alterá-lo, ou modificá-lo, ou personalizá-lo, né, para o usuário, tá certo? Mas, quando se trata de comandos que envolvem computação gráfica, que envolve a parte visual, vamos dizer assim, tá certo? Você deverá fazer isso de forma personalizada. Aí sim será necessário personalizar o robô para cada usuário. Então, isso aí, no caso, torna esse trabalho, né, um serviço. O desenvolvedor, o programador em linguagem AI Scripter, o desenvolvedor AI Scripter, vamos dizer assim, o desenvolvedor dessa linguagem, ele trabalha, dependendo do tipo de robô então que ele desenvolve, ele trabalha de forma personalizada. Ele faz um serviço, ele presta um serviço de desenvolvimento, né, personalizado para o usuário, como eu já disse, dependendo do tipo de robô. Tá? Isso depende do tipo de robô, depende da aplicação, do objetivo do robô. Tá? Alguns robôs talvez não precisem ser personalizados, outros talvez precisem. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui alguns 2 parâmetros nesse comando mouse position. Vamos sortear uma parte da tela aqui, tá? Aleatória. Eu sortearei aqui a posição, vamos ver o que acontece se eu sortear aqui a posição 300, né? Então, coluna 300, ou seja, coordenada x 300, e coordenada y 250. Vamos ver o que acontece.
Eles estão pedindo então para que o meu robô posicione o mouse, né, posicione o ponteiro do mouse nessa região da tela, ou seja, na coordenada x 300 e na coordenada y 250. Tá certo? Então veja que aqui eu tenho, né, só para exemplificar melhor, eu tenho x e eu tenho y. Tá certo? É isso que eu tenho aqui nessa tela, né? Tá certo? Então, vamos ver aqui então. Eu acho que com isso então nós obteremos uma posição na tela. Não sei qual é. Vamos executar o programa e testar. Tá certo? Deixa eu só reduzir um pouquinho o tamanho da fonte para que o programa caiba na tela. Certo? Executaremos então o robô e veremos o que acontece. Clicarei no botão executar aqui do meu lado direito, no canto superior direito do meu editor, onde estou com o mouse, e executarei o programa, tá certo? Lembrando que ele aguardará 10 segundos, né? Teremos que esperar 10 segundos para ver onde ele posicionará o cursor do mouse, tá certo? Então vamos lá. Clicarei no botão executar, né? Eu faria o seguinte, desculpe, antes de iniciar o programa, de confirmar essa mensagem, eu faria assim, alternarei para... eu alternarei para a área de trabalho do Windows, né? Talvez não, estou indeciso. Veja, preciso, antes de executar, desculpe, eu não executarei ainda, eu não confirmarei a execução, tá? Clicarei em No aqui. Não executarei o programa ainda. Eu acho que eu preciso deixar na tela aqui um programa, a tela de um programa na qual o mouse, o ponteiro do mouse seja visível, né? Bem destacado. Senão você aí como aluno ou espectador do vídeo não conseguirá visualizar esse ponteiro do mouse aí, talvez na tela do seu computador. Então eu farei o seguinte aqui, olha, para facilitar a visualização, eu abrirei um programa aqui do Windows, abrirei o programa Paint do Windows aqui, programa de desenho, né, do Windows aqui, ó, tá? Abri o menu iniciar, clicarei no Paint aqui, abrirei esse programa. E eu farei assim, eu colorirei a tela do programa com uma cor que destaque o ponteiro do mouse pra gente aqui. Eu acho que nessa tela aqui, o ponteiro ficará destacado. Vamos ver aqui, ó. O ponteiro do mouse? Ainda não, né? Ainda não. Será que dá para ver aí? Você consegue ver também? Não sei se você está conseguindo ver. Eu mudarei a cor. Vamos deixar branco novamente. Vamos deixar branco. Tá meio difícil aqui para ver o ponteiro do mouse, eu acho, hein? Vamos deixar aqui uma cor amarela. Vamos testar umas cores aqui. Ainda não. Talvez tenha que ser um verde. Vamos ver. Eu acho que ainda não. Vamos tentar uma cor cinza. Quero que o ponteiro do mouse se destaque, mas não está dando certo, né? E se for preto? Agora sim, melhorou, preto, tá? Então, nesse fundo preto aqui, ó, você conseguirá ver o cursor do mouse. Veja que o cursor do mouse está em forma de cruz aqui, porque eu estou na tela de um aplicativo, né? Que é o Paint do Windows, tá certo? Então, nós conseguiremos ver agora onde ele posicionará o cursor do mouse. Então, antes que o programa comece a funcionar, né, lembrando que nós temos 10 segundos ao iniciar, eu posicionarei o ponteiro do mouse aqui no canto, ó, onde eu estou com ele agora, no canto superior esquerdo aqui, tá certo? E aí nós conseguiremos ver bem aonde ele colocará o ponteiro, tá? Vamos lá. Alternando novamente para o editor de códigos, veja então que já tem o bloco de comando do mouse position, do comando mouse position, e posicionarei então na coluna 300, né, na coluna 300, linha 250. Então x 300, y 250. Vamos executar de fato agora? Clicarei no botão executar lá no canto superior, mais uma vez, confirmarei o início do programa e alternarei imediatamente para o programa de desenho, tá? Para o Paint. Vamos lá. Colocarei o cursor do mouse aqui em cima, veja que eu parei de mexer no mouse e vamos aguardar agora, tá certo? Aguardaremos. Veja que ele deslocou o ponteiro, tá? O ponteiro estava lá naquele canto esquerdo, né? E ele deslocou aonde eu estou agora aqui, ó. Nesta posição ele colocou o ponteiro do mouse, onde eu estou mexendo aqui, ó. Tá certo? Vamos mudar novamente essa coordenada? Vamos colocar mais para baixo e mais para a direita, né? Como que eu faço isso? Então, eu aumentarei o valor de x aqui, ó, né? Colocando mais o ponteiro do mouse mais para a direita. Então eu colocarei o ponteiro do mouse na coluna 800, de número 800 aqui, desculpe. Tá? X agora é igual a 800. Tá? Eu deslocarei então o meu ponteiro provavelmente mais para a direita. Por quê? Porque a contagem das unidades da coordenada x, né? Tá? A coordenada x, a escala da coordenada x, que é a escala horizontal, ela começa da esquerda para a direita, tá certo? Assim, ó, da esquerda para a direita, tá?
Então ela vem de lá da esquerda, então nós temos que começar a contar a partir do nosso lado esquerdo. Tá? Da esquerda para a direita, então vai aumentando, né? Eu estava em 300, se eu colocar 800, que é o que eu fiz agora aqui, ele ficará com certeza mais para a direita, tá? Indo mais em direção ao final da tela. E no caso da coordenada y, a contagem da escala, essa é a escala vertical da minha tela, ela deve começar no topo, lá em cima, tá? Onde estou com o mouse. Então é de cima para baixo. Logo, se eu aumentar esse valor aqui, eu estarei direcionando o ponteiro do mouse, posicionando o ponteiro do mouse mais para baixo, em relação à minha tela, tá certo? Então veremos aqui. Aumentarei essa coordenada. Colocarei aqui 500, né? Tá? Então, agora 800, né? X equivale a 800 e Y equivale a 500. Então, colocarei o meu ponteiro do mouse em uma posição diferente agora. Tá certo? Vamos fazer a mesma experiência? Vamos repetir a experiência? Clicarei novamente no botão executar, lá no canto superior direito do editor de códigos, né? Cliquei, confirmarei o início do programa e alternarei imediatamente para o programa de desenho, para o Paint. Vamos lá então. Colocarei o ponteiro do mouse aqui onde estou, deixarei no canto superior esquerdo. Vamos aguardar então. Observe. Veja que ele modificou a posição. Veja que ele colocou o ponteiro do mouse bem aqui onde estou movimentando o mouse agora. Tá? Veja que funciona então o comando mouse position. Tá? Ele posiciona o ponteiro do mouse em determinada região da tela, desde que você especifique então o endereço dessa posição, ou seja, através das coordenadas x e y. Ok? Isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Muito obrigado. Tá? Assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional, conheça mais sobre a linguagem AI Scripter e até a próxima aula, tá bom?